Olá galera, boa tarde. Psi Sem Cara na área. Irene, né? Sou psicóloga. Como eu já tenho apresentado aí alguns convidados, né? No meu espaço. Hoje tinha até um convidado, mas como a gente sabe que o Brasil, o Rio de Janeiro, tá chovendo muito, infelizmente o meu convidado hoje não teve como chegar. Eu tava pensando já em gravar um vídeo, né, sobre mim mesma, mas tava aí protelando, ficando com um pouquinho aí de medo, de receio, porque não é fácil falar da gente mesmo, né? Só que, de qualquer forma, eu queria falar mesmo já sobre mim, até porque esse mês a gente comemora, né, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Então, seria importante, acho que eu já convidei algumas pessoas aqui para o meu espaço, né, falando aí da sua trajetória e não seria diferente a minha história também. Então, primeiro, né, porque já que eu tenho um canal aí no YouTube, que é o Psi Sem Cara, é importante que a gente peça like, né, dê o seu like lá, deixa o seu joinha, gente, se inscreve lá no canal, que é importante, né, para alavancar. É importante aí que a gente possa tá aí crescendo, né? E para crescer a gente depende aí de vocês. Como é importante que vocês possam aí dar o seu like, né? Se inscrever no canal, fazer comentários. É importante para que o nosso canal alavanque aí, né? Porque a gente traz essa proposta de trazer pessoas para o canal, né? Para poder falar sobre si. Como eu falei, hoje eu vou falar sobre mim, né? Eu mesma, Irene. Né, até um filme do Jim Carrey, né? Mas esse vai ser aí, né, o meu bordão de hoje, eu mesma, Irene, porque não é fácil falar de mim, mas vou tentar, né? Primeiro vou agradecer ao Sullivan, que tá lá do outro lado ali. Valeu. Fora das câmeras. O Tô meu... sempre aqui. Isso aí, a pessoa que tem me ajudado bastante nessa caminhada, né? E que possamos aí alavancar junto. Então, gente, hoje, como psicóloga, né, eu vou falar agora da minha atual profissão, que é como psicóloga. Me formei em 2019.1, hoje tenho 37 anos, sou moradora do Complexo do Alemão. Mas antes disso, né, antes de ser psicóloga, né, eu nasci numa família hoje ela eram 5 pessoas, meu pai, minha mãe e mais 2 irmãos, e eu sou a filha do meio, né? O meu irmão mais novo é especial, né? Especial é o modo de dizer, mas ele tem problemas neurológicos, ele nasceu com questões paralisia cerebral. Meu pai era alcoólatra, era porque hoje ele não tá mais no meio da gente, né? Ele faleceu tem 2 anos atrás. No caso, ele tinha problema de alcoolismo e também questões de agressividade, né? E uma mãe muito submissa, né? Isso fez com que a nossa família ficasse muito desestruturada. Então, ao longo aí da minha vida, eu tive todas essas questões aí, né? Com essa família desestruturada. E aí acabou, né, o meu irmão, que é o mais jovem, também sofrendo aí com essas questões da violência, né, porque sempre existiu a violência dentro da minha casa. E eu, muito jovem, tive que trabalhar muito cedo também, né, até porque a minha mãe não podia trabalhar, o meu pai, como eu falei, era alcoólatra, né, tinha a questão do alcoolismo e não trabalhava fora, ele dependia, muitas das vezes, ele era ambulante de praia e sempre estava nos finais de semana ou quando tinha sol, porque ele trabalhava vendendo biscoito Globo na época, né, na praia. Então, isso, por muito tempo, fez a minha vida ficar muito sem sentido, né? Não tinha sentido para a vida. Outro dia mesmo eu peguei o meu boletim e vi assim, C, porque na época era A, B e C, né? Então, e eu
chorei, assim, foi pra mim muito emocionante, porque aquelas notas, naquele momento, me fizeram por muito tempo achar que eu não era capaz, que eu era burra, né? Mas voltando aí à minha trajetória, lembrando que quando eu era criança, além de tudo, eu tinha muitos problemas respiratórios, né? Então, eu vivia com muitas questões, indo ao médico, tomando medicamento. Então, isso me fez também muito paralisar o meu corpo. Eu não podia correr, eu não podia fazer nada, porque sempre eu estava com crises de bronquite, né? Crises alérgicas. E como eu te falei, né? A minha mãe, com as questões do meu irmão mais velho, ele hoje é como se fosse um bebê, ele tá vivo, ele tem 38 anos. Assim, pra mim é impressionante, porque eu cresci ouvindo a minha mãe dizer assim: olha, ele não vai resistir, ele vai chegar aos 7, não vai passar dos 18. Então, e o meu pai, por ser alcoólatra também, né, sempre estava na rua, caído, não vinha pra casa, e aí sempre tinha aquela questão: Irene vai perder o pai muito jovem, o pai da Irene vai morrer. Então, isso na minha vida foi muito recorrente, a morte, né, vai chegar. Então, eu nunca estava livre, nunca me sentia leve para poder viver a vida. Então eu tinha que trabalhar para ajudar dentro de casa e não tinha tempo de viver, porque sempre tinha morte rodeando o meu espaço. Então eu cresci dessa maneira. Como eu falei, a minha mãe foi aceitando tudo isso. A história da minha mãe também é uma história muito difícil. Ela perdeu o pai quando ela ainda estava na barriga, né, da minha avó. Mas com isso ela foi aceitando tudo que aconteceu ao longo da vida com meu pai. Como eu falei, ele era agressivo, e isso eu não queria pra mim. Eu não queria nunca estar com alguém agressivo, que tivesse a questão da bebida. Mas com 37 anos eu fui casada, eu já tive relacionamento de novo, mas preferi, não tenho filhos, né, hoje. Com 37 eu resolvi não ter filhos, não sei se vou querer, mas até o momento não. Mas, né, a minha trajetória de vida foi muito complicada. Por um momento eu não imaginei que eu fosse conseguir chegar aonde eu cheguei, né? Tá aqui podendo falar da minha história é algo assim, libertador, porque até então eu também tinha muita vergonha de falar sobre ela, ou eu chorava, né, achando que eu era incapaz de mudar essa história. E aí eu tô falando também, né, falei das pessoas que tiveram ao meu redor, né, porém, essa é a minha visão, né, a minha perspectiva de vida, como eu me enxergo dentro dessa família. Tive que ajudar muito essa família, ou eu achei que eu poderia ajudá-los, né, da minha forma, querendo modificar cada um. Foi onde eu percebi que eu não conseguia modificar ninguém, a não ser que eles mesmos buscassem ajuda própria, né? Porque eu não tinha essa possibilidade. Eu estava ali trabalhando, eu estava ali sempre tentando remediar, ou tentando trazer uma paz, ou até mesmo, né, brigava com aqueles que naquele momento estavam tentando ter paz, que um deles era o meu pai, que era uma forma de eu dizer para ele: pai, acorda, você precisa ajudar essa família, a gente depende de que você fique bem, que você não nos agridam, né? Não agride a nossa família. Mas isso não era possível, gente. E por um momento eu acabei desistindo um pouco dessa família. Percebi que eu não tinha condições nenhuma, porque eu não estava conseguindo nem ajudar eles e nem me ajudar. E aí eu sei que eu batalhei aí para conseguir, né? Foi onde eu busquei fazer terapia, porque eu já estava assim saturada, não aguentando mais, porque o meu pai continuava as questões dele com a bebida, a minha mãe aceitando, o meu irmão especial, né, com a questão de saúde dele não tinha como melhorar, e o meu irmão, na época, como adolescente, também tava com a cabeça aí bem complicada. Então eu falei: não, eu tenho que olhar pra mim. Se eu não olhar pra mim, quem vai olhar, né? E aí foi onde eu busquei terapia, onde dentro da terapia me trouxe a questão de como eu ia mudar
toda essa história. E como eu consegui mudar? Passei a estudar, né? Passei a estudar psicologia. E aí, falei, agora vai mudar tudo. E de fato mudou, né? Mudou bastante, mudou a minha vida, mudou a minha percepção de vida. Como eu já falei, eu também sou moradora do Complexo Alemão, né? Tinha muitas questões aí envolvidas também. Como eu falei, né? O meu físico, ele é branca, sou branca dos olhos claros, e isso, as pessoas diziam, como você, branca desse jeito, não tem cara que mora no Complexo do Alemão, como se precisasse de cara para morar, né, no complexo. Mas hoje isso está bem resolvido para mim. Eu entendi que era uma questão de preconceito, né, como se houvesse cara, mas as pessoas não têm ideia do que você passa ao longo da sua vida, né? É muito fácil olhar pra você e falar, é muito mole ou determinadas coisas, ou é muito fácil outras, ou que você vai conseguir com facilidade. Não, nem sempre né, gente? Não é fácil você chegar fora desse espaço que é o complexo, ou estar dentro da faculdade no meio de outras pessoas. Hoje eu optei em conhecer muitas outras coisas. Hoje eu faço teatro, tento fazer também hoje alguns outros cursos, estar no meio de outras pessoas que facilitam aí, né, o aprendizado, ou que me facilite também estar no meio de outras pessoas pra gente ficar cada vez mais forte, conhecer. Ai, gente, tô falando muito, né? É difícil falar aqui sozinha. Ai, é bom quando tem o seu convidado aqui do lado, que a gente acaba debatendo, né? Mas, gente, acho que é isso. Eu falei um pouquinho de mim, né? Falar um pouquinho aí da minha trajetória em relação à faculdade, né? Hoje eu vejo algumas pessoas que se formaram e não tem muito... que ainda não estão atendendo, né? Acho que parece que tem medo, porque não é fácil mesmo, né? Você sair desse lugar de estudante para ir para profissional de psicologia. Mas o que eu posso dizer aí é que por muito tempo eu trabalhei de carteira assinada. Como eu falei, eu trabalho desde muito jovem de carteira assinada. Acho que eu já tenho aí uns 13 ou 14 anos já de carteira assinada. Isso é bom, né? Eu com 37 anos já tenho essa carreira aí. Eu trabalhei em muitos lugares, gente. Já fui caixa, já fui... já vendi doce na rua, já vendi até maracujá, gente, olha, lá atrás. Já fui auxiliar de escritório, também passei pela área de RH, né? Trabalhei durante 3 anos com recursos humanos, que foi para mim de grande evolução. Ali eu não entendia o que era, né, trabalhar com seres humanos e como tratá-los. Até porque, como eu falei, a minha vida foi muito complicada. Então a minha autoestima era lá no pé, gente. Eu nem conseguia olhar assim, né, no olho do meu patrão, não conseguia conversar. Eu não sabia o que era poder conversar e olhar olho no olho, poder dizer sobre o que você acha, poder dizer a sua opinião, poder falar sobre você também, né? Não, eu sempre era aquela que aceitava tudo e se achava vítima, né, da história, que eu não podia modificar a minha história. Até então eu achava que não podia. Mas trabalhei por muitos anos dentro do complexo. Como eu falei, eu comprei a minha casa própria, junto na época como eu era casada, junto com a pessoa que eu era casada. Depois eu comprei uma outra casa, e aí hoje eu tenho a minha casa própria, sendo dentro do Complexo Alemão, mas ela é minha, eu não pago aluguel. Sempre tive a questão financeira, né, tentando sempre fazer dessa parte que eu não tivesse muitos gastos, até porque a minha família não tinha controle nenhum sobre isso. Eu falei, não, isso na época era a minha forma de dizer, não, eu posso, eu vou mudar essa história. Eu só não sabia como, até então, até achar a psicologia. Mas eu falei, não, eu quero mudar um pouco dessa história, porque na época, como meu pai era agressivo, eu pensava em tirar minha família, deixar ele na casa na época e ir para uma outra casa. Porém, a minha mãe não aceitou. E aí foi onde eu resolvi casar e resolvi então viver minha vida. E com isso, né,
voltando aí um pouquinho, voltando aí estudando, no estudo de psicologia. E aí, em 2017, eu não estava bem dentro do emprego onde eu estava com recursos humanos, era uma empresa de terceirização de serviço, e com isso eu não estava bem, mudou o setor, teve uma mudança radical e eu estava precisando ser livre e eu ainda não tinha ideia de como. Eu acho que já vinha da psicologia, já vinha aí da questão das mudanças que estavam ocorrendo aí na minha vida. E eu queria me sentir livre para fazer o que eu gostasse de fazer. Não que eu não gostasse lá nessa empresa, eu estava gostando muito de entender o que eram recursos humanos, porém, eu estava me sentindo limitada. E aí foi onde eu também estava tendo na época uma aula específica, que agora eu não vou lembrar, mas o professor utilizou o livro de Foucault, que fala, acho que Punir e Vigiar, onde fala, né, da docilidade, né, como a gente precisa ser dócil para que a gente caiba dentro de alguns espaços. E aí eu me senti naquele momento docilizada, eu estava dentro de um lugar que estava todo momento me monitorando e não estava valorizando o que de bom eu tinha, que até então também não sabia o que era, né, eu tinha ainda aí muitas dúvidas, como eu ainda tenho, eu ainda não sei aonde eu vou chegar, mas eu já sei o que eu não quero, né? Eu não queria ser docilizada. E aí com isso, gente, eu pedi demissão. Tá? Vai mandar embora, não vai mandar, não vai mandar. Eu sei que, por fim, apareceu um estágio dentro da escola municipal como mediadora. E aí eu já estava fazendo terapia, eu tinha saído de um final de um relacionamento que já estava quase 5 anos. Saí muito ferida desse relacionamento. Hoje eu tô recuperada. Porém, foi muito difícil para mim, porque era um relacionamento que eu gostava, mas tinha umas questões pessoais, onde eu sabia que também tinha as minhas questões pessoais, né? As minhas questões pessoais, elas ultrapassaram aí, né? Invadiram esse relacionamento. Eu sei o quanto eu fui matura ainda nessa época, mas foi um relacionamento muito difícil para ser finalizado. Busquei a terapia e eu estava buscando mudança na minha vida, né? Foi onde eu decidi sair do RH e buscar para trabalhar como mediadora na escola municipal, e onde foi assim a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A minha remuneração ela baixou. Eu sempre fui uma mulher super independente, pelo menos na parte financeira. Eu sei, na parte afetiva não, gente. Como eu falei, né? Todas aquelas minhas questões lá, da minha família, né? O pai não estando presente. A minha mãe, uma mulher muito submissa, aceitando tudo. Eu virei a mãe dessa família, né? A mãe da minha mãe. E acabei sendo mãe do meu pai e mãe dos meus irmãos. E eu sei que nesse momento, quando eu fiz a escolha de não estar mais nessa empresa e ir para uma escola trabalhar com crianças, com vidas, né? Eu lembro que eu chegava no colégio e eu sentia cheiro do feijão, gente, assim, pela manhã, feijão e alho. Aquilo me dava uma sensação de liberdade, vocês não têm ideia. Eu falei, gente, essa foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Acho que foi uma das que eu comecei a fazer na minha vida, onde eu comecei a perceber que eu estava livre, ou que eu era livre, na verdade, né? Só que eu não tinha ideia, gente. Não tinha ideia de que eu podia ser livre. E eu lembro que a partir daí eu fui amadurecendo cada vez mais, né? E aí eu fui buscando estágios, fui buscando outros estágios, porque aí eu fui tendo tempo, fui tendo tempo de olhar pra mim, né? Porque eu precisava trabalhar tanto, eu trabalhava tanto para que acho que eu não conseguia nem entrar em contato comigo mesmo. Não era fácil entrar em contato comigo mesmo. Porque até então eu tinha um papel de ser a coluna daquela família, né? E por um momento esse papel foi muito importante para mim. Eu me sentia, acho que era a única maneira que eu conseguia existir, era ter aquele papel de que eu conseguia ajudar todo mundo. E no final
eu percebi que eu não ajudava ninguém, pelo contrário, eu só me prejudicava. E aí, eu sei que com isso, buscando estágio, eu fui também fazer um estágio dentro do CAPS. Eu fiz acho que 1 ano e meio, mais ou menos, estágio dentro do CAPS na saúde mental, né? Isso também me abriu portas, me abriu entendimento, me abriu maturidade, né? Porque só estar dentro da faculdade não me permitia, acho que, ter toda essa visão. E para mim foi muito importante poder passar por esse estágio. Eu acredito que hoje, com toda a bagagem que eu tô trazendo para vocês, a imaturidade, a insegurança, a baixa autoestima, né, a não confiar em mim mesmo, como eu falei, né, quando eu peguei o meu histórico, onde eu vi C, eu fiquei assim, gente, até dar aquela emoção, né, porque como eu consegui passar por essas etapas, né? Agradeço também a minha terapeuta, Fernanda, minha psicóloga, que ela tem me ajudado muito nessa trajetória, né? Ela me fez reconhecer quem eu sou. Quando eu olhei o meu boletim, né, o meu histórico, eu fiquei, gente, eu consegui. Eu não sou aquele rótulo que me colocaram, né? Porque era como se eu não fosse conseguir. Muitas vezes se escuta dentro de uma comunidade, você vai apanhar igual sua mãe apanhou, ou você vai ser mulher de não sei quem, ou você vai ter muitos filhos, né? Então, hoje a minha trajetória de estar aqui, podendo ter o meu canal, que é uma vitória, podendo ter o meu espaço, podendo estar atendendo. E, como eu falei, essa trajetória de ter ido para a escola municipal, porque não é fácil, gente, estar dentro de uma escola. A educação realmente ela não é fácil. A gente percebe que os professores não estão mais preparados. Tem muita criança com muitas questões aí psicológicas, né? Eu sei que foi um aprendizado muito grande, gente. Foi um crescimento. Me fez amadurecer para estar atendendo aqui fora. E como ainda não é fácil, né, gente? A gente precisa ainda, né, errar muito, acertar muito, buscar esclarecimento, buscar estudar, buscar muita coisa, porque falar de seres humanos, né, não é fácil, porque às vezes você se sente implicada, né, nesse espaço, o quanto mexe você às vezes está atendendo um paciente, o quanto isso te enriquece também. Eu tenho me enriquecido muito com as histórias dos meus pacientes. E eu tenho feito muitas coisas por aí. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando no CVV, não sei se vocês sabem, que é o Centro de Valorização da Vida, que é contra o suicídio, né? Contra não, no caso, faz com que a gente apoie pessoas para que elas não levem a se suicidar, né? Que é fazendo atendimento telefônico. Mas eu fiz trabalhos não só como voluntária atendendo, mas eu também fui para as escolas para falar sobre a questão, né, do suicídio, ajudar aí outras pessoas. Então tudo isso foi me fazendo crescer. É lógico que eu ainda tô aí começando na psicologia, né, como psicóloga, mas essa bagagem toda que eu tô trazendo aí para vocês me ajudou a chegar até aqui, né? Então eu agradeço ao universo, as pessoas, que muitas das vezes muitos acreditam em você, outras não. Tem a minha professora Vivone, que ela é gestora de um projeto Somar, que é pela Fiocruz. Ela, ano passado, assim que eu terminei, ela me convidou para trabalhar voluntariamente, mas isso também tem me enriquecido muito, porque lá eu conheço pessoas, lá eu tô do lado de uma psicóloga também, que é a Bárbara, que eu também vou convidar para vir aqui para falar sobre ela, né? Então, eu como mulher me orgulho muito de ser hoje a mulher que eu sou, que eu me tornei e que eu ainda posso me tornar, porque eu quero chegar ainda em muito mais lugares, né, gente? Não quero ficar só aqui. Se eu conseguir chegar aqui, até aqui, é porque eu posso conseguir chegar em muito mais outros lugares. Hoje eu não tenho vergonha da minha história. Hoje, pelo contrário, ela me faz ter a bagagem para ter chegado até aqui. Sem ela eu não conseguiria. Sem ela talvez eu não tivesse conhecido muitas outras pessoas, né? Eu tenho uma prima maravilhosa que é a Márcia. Ela
Eu tenho minha filhada, que é a filha dela, que é a Yasmin. Tenho o Luiz Fernando, que é filho da minha amiga Michele também, que eles são muito especiais. Eu acho que todas as pessoas que passaram na minha vida, gente, foram muito especiais. Os relacionamentos longos que eu tive também, eles foram de grande aprendizado pra mim. Eram pessoas maravilhosas, com muitas bagagens maneiras, boas e construtivas, apesar de naquele momento eu não estar preparada para algumas coisas, e se é que a gente está preparado um dia, né? Porque hoje eu entendo que a gente nunca vai estar totalmente preparada, a gente vai sempre estar em construção. E quando a gente estiver preparada é porque acabou, chegou o fim, né? E é isso, e a gente aprender a lidar com essas diversidades, né? Eu quero levar aí a minha história. Eu falei um pouquinho dela, né? Mas dentro disso você passa por muitas coisas, por altos e baixos. Quando eu fui buscar a primeira vez a terapia, eu tava com certeza aí entrando no pico de depressão, ainda tava num nível bem leve, mas eu já não tava aguentando lidar com toda aquela situação. O pai com a questão do alcoolismo, uma mãe submissa, o meu irmão virando adolescente e eu esperando que o outro entrasse aí na morte, porque como eu falei, eu cresci com essa questão, né? Não vai morrer, não vai chegar, porque ele vivia tendo crises convulsivas, além da questão da paralisia cerebral, né? Eu lembro que, como eu falei, meu pai não tinha um trabalho fixo, então a gente tinha questão da comida, a gente não tinha comida sempre no prato, então a gente dependia dos outros para se alimentar melhor. Eu agradeço muito a dona Fátima, que não tá mais aqui nesse plano, ela já não faleceu, mas ela foi uma das pessoas que sempre estava ali ajudando. Ela tinha pouco, mas o pouco que ela tinha, ela sempre estava. Dia de domingo era o dia de frango, né, gente? Então, ela tava lá todo domingo com o franguinho e os legumes lá pra gente comer. Então, ela é uma pessoa que eu tenho muita gratidão. E hoje eu tenho uma amizade com a filha dela, que é a Cristiane, e a gente sempre, quando fala da dona Fátima, a gente se emociona, porque ela era uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, e outras pessoas que passaram pela minha vida que eu não vou conseguir lembrar, né, gente, mas que deixou aí o seu legado, que deixou aí sua história. Hoje, a gente como pessoa, a gente tem o nosso melhor e o nosso pior, né? Eu tô podendo falar aqui um pouquinho do meu melhor, mas em todo momento a gente tem as nossas dificuldades, as nossas questões, tem o olhar do outro sobre você, né? Eu e a minha mãe, a gente tem aí umas questões ainda mal resolvidas, a gente precisa ainda entender um pouquinho, resolver. A terapia me ajuda também, como psicóloga eu também faço terapia, né? Então, a gente precisa muito aí tentar trabalhar todas essas questões, né? O perdão, porque quando a gente perdoa, a gente não tá perdoando o outro, mas assim mesmo, né? E quando a gente se perdoa, a gente segue a vida. Dói muitas das vezes, não é fácil, porque ter o papel de filha, né? Ter cada papel aí na nossa vida e nem sempre todos os papéis você é reconhecida, mas eu só tenho a agradecer, né? E como eu falei, a gente dia 8 de março vai tá comemorando o Dia Internacional da Mulher, e que a gente possa fazer esse momento, né? O que realmente ele é, né? O quanto a mulher conseguiu chegar onde ela chegou, né? E que essa liberdade que a gente hoje está conquistando ainda, porque ainda existem muitas coisas ainda a melhorar, que a gente possa, com essa liberdade, né, poder fazer o que a gente gosta, né? Que não que a gente saia aí liberando tudo ou fazendo tudo igual a outras pessoas, mas que a gente possa se valorizar cada vez mais. Porque eu, hoje, com 37 anos, eu escuto aí alguns homens, às vezes até falando, a mulher pegou a liberdade, mas elas estão se trocando por algumas outras coisas. Eu não sei, né? Mas que a gente possa nos valorizar, né? Trazer essa liberdade pro melhor, né?
pra gente cada vez nos respeitar, não deixar que o outro, né, nos respeite, mas sim que a gente possa respeitar o nosso corpo, né, a nossa mente, a nossa espiritualidade. Eu acho que eu ainda tenho que evoluir muito, né, como mulher, como pessoa. E como eu falei, eu tô em construção. Mas trabalhar a sexualidade, a liberdade, o amor próprio, né, gente? O autoconhecimento. É importante que cada vez mais nós, mulheres, possamos trabalhar isso a nosso favor, né? E que a gente sempre esteja consciente de que quando a gente quer a liberdade, a gente precisa da liberdade para que a gente possa se amar cada vez mais e não deixar que isso seja banalizado, né? Então, eu quero mandar um beijo aí pra vocês, agradecer e não deixando aí, gente, de se inscrever no canal, é importante pra mim, pro Súliva também, né? E acho que eu só tenho a agradecer. Agradecer o universo, agradecer as pessoas e agradecer por estar aqui, podendo contar a minha história. Galera, só pra finalizar então, né, já falei bastante, falei, mas é bom falar, poder, né, jogar aí pro universo a pessoa que você é e que você se tornou e as caras que você já teve e quantas caras você quiser. Por isso que o meu canal é PC Sem Cara, porque eu já tive muitas caras. E não esquecendo, né, gente, que eu falei que a minha família foi constituída por 5 pessoas, mas ao longo da vida aí, né, o meu irmão casou também, hoje não tá mais com essa pessoa, mas eu tive um sobrinho. Hoje eu tenho um sobrinho que se chama Ed, que a tia também ama de paixão. Ele tá hoje com acho que 8 anos, né? Então eu também queria lembrar dessa pessoa que ela hoje faz parte aí do meu universo, né? Da minha família. Mas então é isso. Vou terminando com um grande beijo pra vocês e agradecendo de novo ali o Súliva que tá ali segurando a câmera. Ele também faz parte aí do meu projeto de vida, né, gente? Que eu também, ó, aqui corar uma produçãozinho pra você, Súliva. Obrigado. E é isso, gente. Beijo, tchau.